Olá, boa noite. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui no Acre, o governo, para comemorar a data, foi além e está realizando mais uma Semana do Meio Ambiente. É uma ótima oportunidade para se debater sobre o tema. Afinal, estamos na Amazônia, a maior reserva de recursos naturais do planeta. Bom, meio ambiente é o assunto no Ideias da Aldeia de hoje. Eu sou Jorge Henrique e eu tenho o prazer de conversar hoje com Carlos Edgar de Deus, secretário estadual de Meio Ambiente. Boa noite, Edgar. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa noite, Jorge. É um prazer muito grande estar aqui na Ideias da Aldeia para falar um pouco sobre as questões ambientais e mais especificamente agora da nossa Semana do Meio Ambiente. Pois é, Edgar, mais uma Semana do Meio Ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento e do que ele significa, né? Então, a gente tem falado muito que tem comemorado, durante esses 7 anos de governo, a gente todo ano faz a Semana do Meio Ambiente, né? E a gente tem deixado uma mensagem assim, básica nesse dia, né? Que o Dia do Meio Ambiente são todos os dias do ano. Né? Todos os dias do ano a gente tem que estar preocupado com as nossas atitudes, com a nossa relação com o ambiente. Né? Temos que estar cuidando bem desse ambiente. Nessa semana, que geralmente tem como foco aí o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela ONU, Nações Unidas, né, é um momento de reflexão. E a cada ano a gente debate, discute, tira um tema, que é o tema focal. Esse ano é floresta, né, e em cima desse tema a gente desenvolve toda uma programação de eventos e também comemora algumas realizações, né, pensa nos problemas que estão acontecendo com o meio ambiente, como é que a gente pode resolver. E a gente tem uma mensagem também assim, chave nessa história, que é chamar as pessoas para refletirem qual é a contribuição, né, que cada um tem dado para melhorar o meio ambiente, que vai desde a sua atitude, né, na sua casa, né, no gasto com água, com energia, né, até a sua atitude perante o seu bairro, perante a sua rua, e também em relação ao seu estado, né, ao seu município, ao seu estado. Então, essa é a dinâmica, né, que se estabelece na Semana do Meio Ambiente para que a gente possa, então, estar refletindo e discutindo e decidindo, né, a fazer a nossa parte, né, pelo ambiente. Agora, Edgar, as ações da semana estão descentralizadas, quer dizer, acontecem no estado inteiro ou se resumem a Rio Branco? Nós temos uma programação muito forte aqui na capital, né, e estamos numa parceria também inédita, não é? Pela primeira vez, forte também, com a Prefeitura de Rio Branco e também com o IBAMA. Né? A realização da semana é fruto de muitas parcerias, né? Mas nós procuramos assim motivar, porque é uma semana estadual do meio ambiente, nós procuramos motivar os municípios, aqueles onde o MAC tem núcleo, né, ou onde a gente tem algumas referências, procuramos motivar que eles fizessem as suas programações locais, que nós iríamos então, na medida do possível, apoiar essas programações locais. E é isso que está acontecendo. Hoje, que nós recebemos a programação, tem 11 municípios que estão participando. 11 municípios, né, além daqueles que estão fazendo suas programações também da Semana do Meio Ambiente, que não chegaram a entrar em contato com a gente. Mas 11 municípios, com certeza, né, estão, durante essa semana, comemorando a perspectiva de construir um ambiente melhor, com esse tema gerador, o tema focal, que é a floresta. Bom, Edgar, nós estamos falando aí do Dia Mundial do Meio Ambiente. O Acre realiza uma semana de eventos que acontecem também Brasil afora, no mundo inteiro. Você acha que hoje as pessoas estão mais preocupadas com as questões ambientais? Eu não tenho dúvida disso, né? As pessoas estão se mobilizando a cada dia que passa, né, se conscientizando e tomando posições bastante fortes, né, em relação às questões ambientais. Você vê, no caso, por exemplo, do Acre, eu acho que é um pouco diferente, né, de outros lugares do Brasil, mas as pessoas têm defendido, né, desde do Igarapé, por exemplo, São Francisco, que é um igarapé importante aqui para a nossa cidade, né, a mobilização é muito forte do ponto de vista das escolas, das comunidades, né, querendo salvar o São Francisco. E isso nos motivou,
não é, aqui em Rio Branco, junto com a prefeitura e com demais entidades, a criar uma APA, uma área de proteção ambiental, né, na bacia do São Francisco. Então isso vai desencadear um processo todo de cuidar melhor dessa bacia, discutir melhor, ter um comitê de bacia, para que a gente possa estar recuperando aquelas áreas que estão degradadas na bacia e conservando aquelas áreas que ainda nós temos resquícios de mata, ciliar, né, ao longo do igarapé e tudo mais. Então isso é uma demonstração da consciência, né, que se tem. Eu estou pegando um pequeno exemplo em relação a essa questão ambiental. Então, não só em Rio Branco, mas no Acre todo e no Brasil, no mundo, né, a consciência cresceu muito, né, em relação às questões ambientais e também ao papel, né, que as pessoas têm para cuidar melhor do seu ambiente. Bom, o Brasil é um dos países que melhor cumpre os acordos internacionais em relação à preservação. Já lançou uma Agenda 21 brasileira, cumpre bem as metas estabelecidas. Onde estamos mais avançados, Edgar, e onde estamos mais atrasados em relação à conservação do meio ambiente? Às vezes tem situações que são bastante contraditórias, né? Se do ponto de vista, por exemplo, das florestas, né? Pegando o exemplo das florestas, nós temos hoje um dos maiores quantitativos de áreas naturais protegidas, sejam as terras indígenas, sejam as unidades de conservação, de uso sustentável e de proteção integral, né? Por outro lado, esse ano, por exemplo, nós tivemos um índice de desmatamento bastante acentuado na Amazônia, né? Foi um dos maiores, o segundo maior de toda a história dos desmatamentos na Amazônia. Então eu vejo uma contradição, às vezes, né, em relação a determinados temas no que diz respeito à questão ambiental. Se por um lado nós temos o maior contingente, o maior número de áreas naturais protegidas, né, seja nessas modalidades que eu falei, né, seja na questão da mata ciliada, da reserva legal, que também são áreas protegidas dentro das propriedades particulares. Por outro lado, você tem um avanço, né, da fronteira na Amazônia, né, que produz, tanto para produzir soja como para a questão do gado e da madeira, né, que produz um dos maiores desmatamentos da história da Amazônia. Onde está essa contradição, Edgar? Qual o motivo disso? Porque os dados do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que foi algo em torno de 26 mil quilômetros quadrados, me parece que é uma área equivalente ao estado do Alagoas, por exemplo, né? O estado de Alagoas. O governo Lula ainda não encontrou o equilíbrio entre preservar e explorar? Eu acho que está num caminho bom, acho que a ministra Marina tem trabalhado muito nessa direção, né? Mas mesmo assim, nós temos esse alto índice, né, de desmatamento na Amazônia. E ele está concentrado em alguns estados, né? Se você verificar os números, você vê que 50% desse desmatamento aconteceu aonde? Aconteceu no estado do Mato Grosso, onde tem uma frente bastante ágil e forte na questão do plantio da soja. Do agronegócio. Do agronegócio, né? O segundo lugar está com o Pará, embora o Pará tenha diminuído 2% em relação a 2003, né? Mas mesmo assim é o segundo lugar, com em torno de 26 mil quilômetros, 26 mil não, o segundo lugar com 26%, 26% do desmatamento. Então 50% com Mato Grosso, 26% com Pará e o estado de Rondônia, nosso vizinho aqui, né, que tem um forte também processo de devastação das florestas que atingiu no ano passado em torno de 16%. Então se você somar esses três estados, nós temos em torno de 90% da cobertura florestal que foi devastada na Amazônia no ano de 2004. Concentrado nesses três estados. A contribuição... Mato Grosso, só para Mato Grosso, Pará e Rondônia. Em Rondônia, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós estamos lá no final da tabela, né, com em torno de 3%. Ainda bem, né? Ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Em torno de 3%. Embora, veja bem, o Acre tenha, né, de 1998 para 2004, 2003, dobrado o seu rebanho bovino. Né? Era de se esperar que a gente tivesse dobrado o nosso desmatamento. Né? Mas o que aconteceu aqui? Aqui tem um processo muito interessante que é a verticalização. Né? É boi criado a pasto,
e que tem, muitos dos produtores hoje estão o quê? Estão verticalizando a produção. Né? Em vez de colocar uma cabeça de gado por hectare, estão colocando o quê? 3, 4 cabeças de gado por hectare. Né? Então diminui a pressão sobre a floresta. De uma forma geral, nós podemos dizer que as contradições existem, estão se tentando encontrar alguns caminhos, tem hoje em debate e praticamente em aprovação amanhã ou depois no Congresso Nacional, um projeto de lei muito importante apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente que regulamenta essa questão da exploração das florestas públicas, que regulamenta essa questão da exploração das florestas públicas que, no nosso entender do próprio Ministério, seria um dos balizadores, né, e um dos processos que poderia conter, né, esse avanço, não é, do desmatamento e a preservação da nossa floresta e o uso dessa floresta, porque é uma floresta em pé que vai ser usada em benefício do povo da região, que vai ser usada retirando de forma sustentável, retirando aquilo que ela tem disponível naquele momento e conservando para as gerações futuras, não é, os diferentes tipos de produtos que poderão ser tirados da madeira aos produtos não madeireiros, fármacos, etc. Bom, mas você tocou bem no assunto. O Acre realmente tem uma das porções menos mexida da Amazônia, né? Nós estamos a um passo à frente dos outros estados da região em relação à preservação, Miguel? Eu não tenho dúvida disso. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, o estado do Acre, ele tem em torno de quase 50% das suas áreas de floresta, né, protegidas. Sejam terras indígenas, sejam unidades de conservação, né, nós temos em torno de 50% de todo o território protegido por lei. Ou é uma unidade de conservação, né, uma reserva extrativista, uma floresta nacional ou estadual, ou um parque estadual ou nacional, né, que são áreas protegidas, ou terra indígena. E só no governo Jorge Viana nós dobramos o número de áreas naturais protegidas. Né? Então esse é um dado bastante importante. E o restante do território nós estamos aí trabalhando na perspectiva de usar, né, seja as florestas, né, seja o solo, onde já tá desmatado, de forma sustentável, para que a gente possa manter ao máximo as condições ecológicas desses ambientes e podemos gerar riqueza para o nosso povo. Edgar, agora muito se fala da Amazônia, da grande reserva de recursos naturais, de toda a sua biodiversidade, mas muita gente não tem a real dimensão dessa importância. Afinal, qual é a importância da Amazônia, qual o significado da Amazônia para o Brasil e para o mundo? Bem, do ponto de vista da ecologia, vamos dizer assim, né, ou da biologia, nós poderíamos dizer que esse ecossistema ele tem uma importância fundamental na manutenção do clima, não só aqui da Amazônia, do Brasil, como do planeta, né, na medida em que ele possibilita diferentes trocas, né, de elementos, né, da floresta com a natureza e mantém o quê? Mantém o regime das chuvas, mantém as condições de equilíbrio ecológico. Esse é um ponto. O outro ponto é que aqui nessa floresta está concentrado uma riqueza incalculável, né, do ponto de vista dos princípios ativos, né? Seja ele para fármacos, seja para fazer remédios, seja para cosméticos, enfim, por uma gama de utilidades que poderiam ser usados, né? A questão da madeira, a questão de outros produtos alimentícios, né? Então, é uma riqueza incalculável, né? Você diz, me dá não sei quanto é que tem de riqueza aí, tem princípio ativo que nunca ninguém descobriu e que poderá servir para uma série de, por exemplo, doenças, curar determinadas doenças, né? Então, essa é uma outra característica desse ecossistema. E poderíamos citar também como uma importância grande, não é? Em relação à floresta do Acre, que tem uma característica especial, que é uma floresta habitada, seja pelos índios, seja pelos seringueiros, não é? É uma floresta habitada e que foi mantida até hoje por esses povos, né, que a gente chama de povos da floresta, que tem um papel fundamental, né, tanto do ponto de vista da manutenção dessa riqueza, como também do uso
dessa riqueza. Né? Lógico que hoje você tem tecnologias mais modernas, tal, que poderão ser agregadas nos processos produtivos dessas populações para melhorar ainda mais a condição de vida dessas populações. Né? Mas esse é um outro papel que eu gostaria de estar destacando aqui, da importância da floresta. Né? São pessoas que cresceram, viveram, nasceram, né, estão gerações hoje, inteiras. Gerações inteiras que estão aí. Né? Então acho que eu poderia destacar esses pontos, além de outros, né, que a gente considera como fundamentais, né, que não sou eu, Edgar Deus está dizendo, é a ciência, são os estudos, né, que estão apontando para esse caminho. Então, se a gente devastar a nossa floresta, nós derrubarmos a nossa floresta, nós vamos estar cometendo duas burrices, né? Vamos estar cometendo duas burrices. Vou repetir esse termo. Primeiro, nós vamos estar jogando fora uma riqueza fantástica, né? Porque você derruba e queima, né? Você está queimando dinheiro, está queimando riqueza, né? E segundo, que você vai estar contribuindo para uma catástrofe ambiental, né? À medida que você tira a floresta, tira grandes quantidades de floresta, é por isso que o mundo todo está reagindo, com esses desmatamentos que tem, o mundo todo está reagindo. Eles não estão reagindo porque eles querem internacionalizar a floresta, eles estão reagindo pelos dois motivos que eu estou dizendo, porque estão jogando riqueza fora, né? Acaba afetando todo mundo, né? Acaba afetando todo mundo. E estamos destruindo, né, um potencial muito, muito importante do ponto de vista da manutenção da vida no planeta. Sem dúvida. Edgar, nós vamos continuar o nosso papo no próximo bloco. Okay. Ideias da Aldeia faz agora um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Carlos Edgar de Deus, que é secretário estadual do Meio Ambiente. Edgar, no bloco anterior você tocou num ponto importante, você disse que está voltando a discussão da internacionalização da Amazônia. E aí eu me lembro que o tema da Semana de Meio Ambiente desse ano é A Floresta é Minha, um tema forte. A ideia é reforçar a sensação de uma Amazônia dos brasileiros? Essa não foi a ideia, posso te garantir. Não Me passou essa ideia. Mas veio cair bem esse tema da semana e o slogan, né, que está sendo usado para chamar a semana, Essa Floresta é Minha, né, que é uma coisa mesmo aqui dos acrianos, né, uma coisa da origem, né, dessa terra, e depois de como os acrianos têm trabalhado para manter sua floresta, para manter essa riqueza. Né? E durante esses 15 dias que se passaram aí, houve o anúncio dos índices de desmatamento de 2004 e voltou à baila, né? Com o alto índice de desmatamento, né? Voltou à baila a história da internacionalização da Amazônia. Né? Recentemente, num dos canais de televisão, aí, teve uma entrevista com um francês que se posicionou bastante forte, né? Dizendo que havia necessidade realmente do mundo se preocupar com a Amazônia porque os brasileiros não estavam se preocupando com a Amazônia. Então, volta à tona de novo, né, essa questão da internacionalização da Amazônia. E nós aqui fomos muito felizes, né, Sem dúvida, na criação do slogan da semana, onde nós estamos colocando claramente essa floresta, ela é minha, ela é sua, ela é de todos nós que moramos aqui e que trabalhamos para que essa floresta se mantenha em pé. Então, essa Amazônia é minha, não é uma coisa dos acrianos, né? Que eu espero que a gente consiga contaminar, que a gente consiga motivar os outros amazônicos, os outros brasileiros, né, a dizer que essa floresta aqui pertence aos brasileiros, pertence aos amazônicos. Agora, você falou nesse discurso do francês, né, que defende abertamente uma ocupação, me parece. A ideia é um pouco essa, e volta realmente à tona essa história da internacionalização. Qual é o discurso amazônico, né, se é que tem um discurso amazônico unificado, para se contrapor a essas ideias, Edgar? Eu acho que hoje existe já uma consciência na Amazônia
da importância da nossa floresta, que foi o que motivou a nossa conversa no bloco anterior, né? E eu acho que esse é o principal argumento que a gente tem, né? É a nossa riqueza que está aqui, né? É o nosso passado, a nossa riqueza e o nosso futuro. Sem dúvida. Né? Então, acho que esse é o principal argumento que nós temos, né? Além das questões, lógico, jurídicas, internacionais, né? Que poderão ser usadas como argumento. Mas acho que o principal argumento é que nós temos essa riqueza e que nós vamos manter essa riqueza para o futuro, não só dos Amazônias, mas do planeta, porque ela é importante também para a manutenção das condições ambientais de todo o planeta. Agora, Edgar, falando de meio ambiente de uma forma mais ampla, algumas teses, né, algumas previsões são bastante pessimistas, né? São bastante catastróficas até, elas têm uma visão muito pessimista, principalmente em relação à água, a lixo, à poluição, e outras dizem que não, que a situação não está tão ruim assim. Me lembro que existe aí um pesquisador dinamarquês chamado Bjørn Lomborg, que questiona uma série de dados, né, uma série de números apresentados por ambientalistas. Afinal, qual é a situação do planeta? Essa situação é tão preocupante assim? A situação é preocupante e, veja bem, nós estamos num processo que, se esse desenvolvimento, né, que vem em curso, né, extremamente predatório, né, que usa os recursos naturais, né, de forma a eliminar esses recursos naturais, aqueles que são que não são renováveis, né, se a tendência continuar nessa direção, por exemplo, vou pegar um exemplo, desmatamento da Amazônia, se continuar nessa direção, vamos ficar sem floresta. Né? Se a gente continuar poluindo os nossos rios da forma com que estamos fazendo, nós vamos ficar sem os nossos rios, vamos ficar sem água potável. Então, há necessidade de nós frearmos, revertermos esse processo. Né? E eu acho que hoje a situação só não é mais crítica, só não é mais catastrófica, uma consciência foi tomada, né? Se tomou consciência, né? E instrumentos foram criados para que a gente pudesse estar num processo de reversão desse quadro, para que a gente possa ter um ambiente mais ecologicamente equilibrado, não é, para a gente poder manter a vida no planeta, porque se as coisas continuarem no ritmo que vem, né, nesse processo de degradação constante e às vezes muito acelerado em determinadas localidades, como nas grandes centros e tudo mais, nós vamos chegar a uma situação insustentável. Não é? Agora, muitos desses problemas vêm de um consumo hoje em grande escala, né, Edgar? As ONGs que trabalham com as questões ambientais alertam que, se não mudarem os padrões de consumo, não se pode pensar em desenvolvimento sustentável. No Acre, nós estamos conseguindo controlar esse consumo, a cultura do desperdício, por exemplo? Eu acredito que hoje no Acre nós estamos num processo de transição, né, de um desenvolvimento extremamente predatório que existia aqui, pelo menos até 98, de políticas públicas que nem existiam, que não estavam preocupadas com a nossa condição de vida, né, para um processo que se detonou, não é, que se desencadeou a partir do zoneamento ecológico econômico, a partir da formatação de políticas públicas para usar os nossos recursos naturais de forma sustentável para a gente ter ao longo de todos os anos e ter para o futuro. Então, acho que a gente está construindo isso. Isso não é um processo que você faz em curto prazo. Né? Nós precisamos de médio e longo prazo para construir, mas acho que nós estamos num caminho, né, muito bom aqui no Acre e em outros lugares do Brasil também, né? Muitos municípios, muitas localidades que estão trabalhando nessa perspectiva de reverter esse processo extremamente predatório que se instalou, né, no processo de desenvolvimento desenfreado, né, no lucro imediato, enfim. Mudar comportamento e mudar paradigma, como que nós estamos tentando fazer no Acre, é muito difícil, né? Mas as pessoas vão se conscientizando que esse é o único caminho que nós temos, né? Senão a tendência é nós partimos para a insustentabilidade da vida, né, na nossa localidade, no nosso planeta.
não é? Se a gente ficar sem água, ficar sem os nossos recursos naturais, vai ficar muito difícil viver nesse planeta. Então, agora, essa ajuda parte de cada um, Edgar? Assim, por exemplo, quando a gente fala em consumo, por exemplo, né? Esses conceitos de reduzir, de reciclar, de reaproveitar, essas preocupações, elas devem partir de cada um ou essas preocupações estão relacionadas às grandes corporações que exploram o meio ambiente em grande escala, por exemplo? Eu acho que são dois caminhos. Um caminho que é fundamental é que nós temos consciência e temos políticas públicas, então os governos são muito importantes. Temos políticas públicas, né, para promover essa mudança. Por outro lado, não basta você ter só as políticas públicas, não é, se elas não forem sustentáveis, inclusive economicamente, e se as pessoas não participarem dos processos, se as pessoas não tomarem para si essa responsabilidade, né, se cada um não fizer a sua parte. Então, eu acho que tem dois caminhos. Um que é o governo, né, formulando as políticas públicas, né, e definindo, né, os melhores caminhos dentro da linha da sustentabilidade, e, por outro lado, né, as pessoas participando desse processo de forma efetiva, né? Se não for assim, nós não vamos construir, né, um mundo melhor, um mundo ecologicamente possível de ser habitado. Agora, boa parte desses problemas tem origem cultural. Nós estamos falando de como as pessoas se aproveitam dos recursos naturais e isso está muito relacionado à cultura do lugar. Por exemplo, mudando um pouco o foco do problema, do consumo para o fogo, culturalmente se queima muito aqui no Acre, se queima muito na região amazônica, né? Por que se queima tanto nessa região e se os órgãos governamentais têm conseguido reverter esse quadro, reverter esses números de queimadas na Amazônia? Para todos os processos produtivos, nós temos alternativas, inclusive para a questão do fogo. O problema do fogo aqui, você disse bem, é uma questão cultural. As pessoas queimam, não é porque elas não têm uma tecnologia, uma possibilidade de acesso a uma tecnologia que vai evitar o fogo, não é? Que ela pode usar sem o fogo, não é? Então elas acabam usando, não é? O fogo, não é? Para poder refazer o seu pasto, para poder refazer, para poder dar as condições mínimas para a sua cultura de subsistência. Agora, o problema é quando você junta, né, milhares de pequenos incêndios florestais não, de queimadas, né, quando você tem um grande incêndio que está acontecendo. Então, há necessidade de reverter esses processos, né, através dessas tecnologias, às vezes que são tecnologias mais simplificadas, mas tem o cultural que acaba levando a colocar o fogo. Isso que eu ia te perguntar, são tecnologias caras? Algumas, depende da magnitude do processo, né, ela se torna cara, né? Mas, por exemplo, existem hoje já tecnologias mais baratas, mas são trabalhosas demais, né, que o próprio pequeno produtor pode usar, né? Mas a tendência vai ser incorporar. Eu tenho um bom dado aqui para você. O professor Fóssil lá da universidade, com os seus alunos, eles mediram, né, a evolução da questão do fogo nos últimos anos aqui. E tem uma grande novidade aí, que nessa região aqui do Acre, do Peru e Bolívia, né, que é o MAP, que tem um trabalho todo sendo feito aí, reduziu o fogo de 2003 para 2004 em 40%. Então isso é um dado bastante animador. Tem o trabalho também do pessoal dos Amigos da Terra, que tem aquele programa, né, de uso das alternativas em vez do fogo e tal, que vem trabalhando já 4, 5 anos aqui no estado, né, então tem ajudado muito também a consciência do produtor, né, em substituir, né, essa tecnologia mais arcaica por essa tecnologia mais nova, que às vezes até é mais barata e vai dar um resultado melhor. Então, como eu estava dizendo, né, esses são processos que não mudam assim de uma hora para outra, né? Tem todo um trabalho que tem que ser feito e eu acredito que é possível de mudar, mas a médio e longo prazo. Estamos nesse caminho. A gente está falando dos pequenos produtores, mas a questão cultural também está assim, no dia a dia das cidades. Por exemplo, você vê as pessoas quando juntam folhas no quintal já tem a preocupação de queimar, tá? E isso percebe que realmente é um componente cultural, né? Eu estava conversando com o Arthur, que é o secretário de Meio Ambiente do município, esses dias atrás, e a gente pretende entrar muito firme esse ano
num processo educativo, né, mas também e posteriormente punitivo, né, para que a gente definitivamente acabe com as queimadas urbanas. É possível acabar com as que não precisa queimar. Né? Se você tem lá as folhas, não sei o que, usa como adubo lá no seu quintal, ou empresta para o vizinho usar como adubo. Né? E, então não há necessidade de queimar. E a queimada urbana, ela é plenamente desnecessária. Né? Então há necessidade da gente ter um posicionamento enquanto governo, seja ele municipal ou estadual, né, para coibir esse tipo de queimada aqui no nosso município, né, nos outros municípios também, para que a gente possa ter uma vida mais agradável aqui no nosso estado. Apesar de que tem época do ano aqui que a fumaça não é nossa, né? Pois Você sabe disso. Explica um pouco essa situação. A situação ela vem sendo bastante debatida e tudo mais, mas tem um período do ano, que vai agora em julho, começa em julho, né, e vai até agosto, setembro, que grandes queimadas acontecem na Bolívia, no Mato Grosso e em Rondônia. Né? Se lá é o lugar onde está sendo desmatado mais, é lógico que na sequência vem o fogo. Obviamente. Né? Que é mais barato e tudo mais. Né? Então, do mesmo jeito que chega a friagem aqui, que é trazida do sul para cá, né, através dos ventos sul-norte, né, a fumaça vem junto. Né? E chega um momento aqui que fica insustentável respirar. Todos nós sentimos o efeito disso. Sem dúvida. Né? Isso é uma coisa que é socializada, não tem rico, não tem pobre, todo mundo sofre com isso. Né? Principalmente os velhos, as crianças sofrem muito com isso. Quais são os meses de maior gravidade? Julho a setembro. Julho a setembro. Julho a setembro. Aí quando chega em agosto, né, final de julho, começo de agosto, que é o período tradicionalmente, aliás, final de agosto, começo de setembro, que tradicionalmente se queima aqui no Acre, e se coincidir de vir uma frente fria dessa trazendo a fumaça para cá, né, acontece o que aconteceu nesses anos anteriores, aí, que houve a coincidência, fica aquele fog londrino, né, fica aquela coisa que você não enxerga meio metro na frente. Né, e, lógico, trazendo consequências bastante ruins, né, desagradáveis para a saúde, né, sofrem os velhos, sofrem as crianças, sofre todo mundo, né, mas mais os velhos e as crianças, enfim, os mais idosos, né. E isso aí não tem jeito, eles têm que parar de queimar lá, porque o frio vem, os ventos vêm e trazem essa coisa ruim para cá. Edgar, voltando para a história da semana do meio ambiente, eu queria que você reforçasse o convite. As datas, assim, começa hoje, segunda-feira, vai até quando? Então, tem alguns momentos aí importantes durante a semana, tem muito evento que vai acontecer, mas eu gostaria de destacar alguns. O primeiro amanhã é a abertura, às 5 da tarde, ali na Praça dos Povos da Floresta. Amanhã é a abertura, né? Abertura oficial amanhã. Então, o governador, o prefeito, enfim, todas as entidades, organizações, né, vai ter uma festa bonita ali na praça. No dia seguinte, dia 1º, nós temos a Blitz, né, a Blitz ambiental. Olha que então, legal. As pessoas vão sair, são distribuídas às 6 horas da manhã já em vários pontos da cidade, vão estar entregando o saquinho do lixo, conversando com os motoristas e com as pessoas e tudo mais, de forma tal a que forme um processo de consciência, né, para essa questão do meio ambiente e tudo mais. Logo depois tem uma concentração no centro da cidade, também na Praça dos Povos da Floresta, no dia 1º, na quarta-feira, onde vai ser lançado o programa Adote uma Árvore. Né? E depois tem uma sessão solene na Assembleia Legislativa, e à tarde também tem uma programação que eu não estou me lembrando agora. No dia 2, é uma programação basicamente centrada na questão dos resíduos sólidos. Vai ser comandada pela Prefeitura, e eles vão lançar o projeto Catar, que é um projeto que pensa a questão do lixo desde a sua origem, né, o processamento, a reciclagem, né, o destino final, que pode ser o lixão ou pode ser também o reaproveitamento, como você estava colocando. Né, hoje já tem mercado para vários produtos que são jogados no lixo, né, já tem a possibilidade de você estar reciclando a matéria orgânica. Né? Então, o dia 2 vai ser centrado nesse tema, que é o tema lixo Catar. No dia 3, que é a sexta-feira, tem a grande parada ambiental. Né? O ano passado nós já fizemos com muito sucesso. Então a ideia é que as pessoas parem às 9 horas da manhã, às 15 horas, às 17 horas, e aí a TV Aldeia está nessa parceria também. A gente quer agradecer aí a parceria, né? Que vai transmitir, né, em rede, em cadeia, né, nesse horário que eu falei, das 9 horas da manhã, 15 horas e 17 e 19 horas, um filme, que é um filme motivador dessa discussão. Então as pessoas param para discutir o meio ambiente, tendo como tema central essa floresta é minha. Né?
essa é a atividade do dia 2, do dia 3, da sexta-feira. Então, sexta-feira vai estar centrada na parada ambiental. No sábado, Henrique, vai acontecer uma coisa muito interessante. Você vê essa questão do São Francisco, está se falando e tal, falei no início da nossa conversa aqui, nós precisamos fazer alguma coisa de concreto, né, em relação à questão do São Francisco. Então, juntamos aí Prefeitura, Governo do Estado, vários outros órgãos e entidades não governamentais e vamos, então, criar a APA do São Francisco, 28 mil hectares. A área de proteção ambiental do Igarapé São Francisco, toda a bacia do Igarapé São Francisco, né? Então não desapropria a área, né? Mas criam-se regras junto com a comunidade para poder o quê? Para poder recuperar a bacia e usar de forma sustentável. São 17 bairros envolvidos, né? São 17 bairros envolvidos. Qual o impacto da criação? Não só bairro, mas com uma zona rural toda, né? É verdade. Que vai até o Bujari. A nascente do São Francisco está no Bujari. Né? Então por isso que ela está sendo criada estadual. E está sendo criada uma APA municipal. Então o governador está assinando um decreto, o prefeito assinando um decreto da municipal, que é a do Irineu Serra. Toda aquela região que ainda é um remanescente de floresta, né, uma área muito bonita ali no Irineu Serra, né, tem as igrejas ali e tudo mais. Então vai estar sendo criada também a APA municipal Irineu Serra, né, com toda uma característica peculiar daquela localidade e tudo mais. Né. Então vai ser um momento muito especial no sábado de manhã, né, às 8 horas da manhã Irineu Serra, às 10 horas da manhã, São Francisco, lá no Horto Florestal. Toda uma mobilização em torno disso. E à tarde, nós vamos estar indo para Porto Acre, né, que vai ser lançado os manuais de boas práticas de manejo não madeireiro. Né, a CEPROF tem um trabalho maravilhoso que desenvolveu, com várias espécies, já tem vários prontos, jarina, açaí, murmuru, castanha. Como é que você pode extrair essas espécies, né, esses produtos, né, de forma sustentável? Então os manuais estão dizendo como é que é isso. Vai ser lançado lá na colocação do Luiz Doido. Você conhece o Luiz Vasconcelos, né, chamado de Luiz Doido, né, que é um grande entusiasta, né, da floresta. Vai estar sendo lançado o Manual das Boas Práticas lá. E lá vamos estar assinando também uma portaria entre o IBAMA e MAC para regular a exploração da unha de gato, que foi um verdadeiro um processo muito complicado lá em Cruzeiro do Sul no ano passado. Então agora estamos regulamentando como é que as pessoas podem retirar a unha de gato de forma sustentável da nossa floresta, né? E no domingo termina com uma grande festa lá no Parque da Maternidade, né? O Domingo Ecológico no Parque da Maternidade. Que bacana. Né? Que começa com uma contação de história, com distribuição de mudas, exposição de vários órgãos, né, entidades que vão estar mostrando seus trabalhos lá no parque, a cicleata ecológica, né? Estou te convidando para você dar uma pedalada lá no domingo, né, a todos. E termina com um grande show com artistas locais, Cantos da Floresta. Né? Que bacana, bonita programação. E aí eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia, Edgar. Eu é que agradeço vocês darem a oportunidade para que a gente possa vir aqui conversar um pouco sobre essas questões ambientais e a importância tem da gente estar trabalhando para ter um ambiente melhor, mais saudável e mais sustentável. Muito obrigado mais uma vez, Edgar. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.